wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. É isso aí, Indaiatubano. Vamos mais uma vez falar de política. Por que política? Eu, William Barbosa. Lohan Zanardo. Hoje nesse clima juninaço, na verdade, para falar das quadrilhas, das festas juninas que tem lá. Tá. Calma. Eu não vou cometer Vamos lançar essa... a quadrilha? Ó, tá liberado agora. Hoje em dia pode. Homem com homem. Mulher com mulher. Vamos comigo lá. Não, cada um com seus par, pô. Mas é isso aí, pessoal. Vamos começar mais um Por que Política. Um PQP. Falar um pouquinho do que tem acontecido aí no nosso dia a dia. As postagens que temos acompanhado, geralmente nas redes sociais. Falando a respeito de assalto, briga, acidente de trânsito. Nossa, um atrás do outro. E para não falar de investimento garantidaço já para o ano que vem. A nossa LDO, aprovada aí por unanimidade, aumentando aí mais um pouquinho a contribuição do Indaiatubano, que com certeza vai impactar sim. Obrigado, nosso diretor, um cafezinho quentinho agora. Passa aqui para mim, Lohan. Tá quentinho esse café. Por que política, hein, pessoal? Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, opine, compartilhe, comenta aqui. Vamos debater um pouquinho mais sobre política, mas como já estava dizendo, não, você é adoçante, pô. Oh, você é Eu macho fiquei mesmo. sabendo que isso daí brocha. Troca meu café aqui, por favor. Mas, enfim, continuando. LDO, cara, aprovada. A nossa querida Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que aumento significativo, hein, cara? A gente tá falando de 2,6 bilhões de reais. Estamos falando que a nossa saúde será impactada diretamente com um orçamento de quase aproximadamente 24% desse valor. Estamos falando mais de meio bilhão de reais. E nós acompanhamos, sabemos que a saúde precisa, sim, sempre de investimentos e temos acompanhado aí as dificuldades que tem enfrentado, né? Sim. Pode falar o seu... Não, tô esperando você. Não, o que me choca é justamente isso. O alto valor agregado, né? Sim. Direcionado para a saúde e o quanto realmente o Indaiatubano vê isso daí A gente não vê isso aplicado de prática, pelo que dá a perceber, assim. É muita grana, mas olha como a saúde tá, né? Que é lógico, como eu costumo dizer, se a gente comparar pelo nível mais raso, né? Que é o que os cibabãos falam, a saúde tá boa, não tá boa para você, muda de cidade, procura outra cidade. É claro que quando a gente acompanha a saúde, nivelando a saúde de Indaiatuba pelo lado mais baixo da régua, Indaiatuba se sobressai a qualquer outro município da região. Porém, quando comparamos justamente com um orçamento de mais de meio bilhão de reais, a gente vê que está deficiente a saúde. Várias reclamações, leito de UTI neonatal em situação precária e a solução que encontram, principalmente do hospital privado lá, a solução para resolver o problema foi mandar a equipe de faxina embora. E como a gente sempre questiona se tem o vereador, que tem a função fiscalizadora, por que não fiscalizar? E aí a gente cai naquilo que a gente conversou com o vereador lá na Câmara, que ele disse que não pode entrar para fiscalizar porque se trata de um hospital privado. Tá, aí a gente luta pelo hospital público. Ah, não, mas veja bem, porque o contrato lá é bom, é assim. Pô, sempre se contradizendo. Inclusive, sempre batendo nessa tecla do consórcio mesmo, do Cismetro. Vale a pena vir, Indaiatubano. Comenta aqui embaixo, ó, Cismetro. Vai publicar alguma coisa nas redes sociais sobre a saúde. Coloca lá um hashtag, fiscalize a Cismetro, CPI da Cismetro. Que, quem sabe assim, a gente consegue despertar nos vereadores o interesse para saber, de fato, como está a saúde. E eu não sei se você chegou a ver, mas eu vi meio por cima nas redes sociais, o governador anunciou um hospital regional em Campinas. Ele veio aqui em Indaiatuba para anunciar o hospital regional em Campinas. E eu vi uma galera até reclamando em rede social, pô, mas Indaiatuba precisa do hospital regional e tal. Pensando bem, geograficamente fica melhor colocado em Campinas. Sim, sem dúvida. Né? Isso não é um desprezo com a cidade de Indaiatuba. É porque Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, é uma metrópole. Certo. Indaiatuba é uma cidade interior. Mas que vai ser beneficiado por esse hospital regional. Mas, porém, será que, estrategicamente falando, municípios menores que estão mais próximos de Indaiatuba também não seria beneficiado se tivesse um hospital mais próximo? Até porque, se for levar em consideração quem está em Salto. É um pouco mais distante, mas não muito mais, 10 quilômetros. Além da distância, tem a questão de pedágio.
que como bem sabemos é o mais caro da todos região. nós somos prejudicados por esse pedágio. Né? Inclusive, Indaiatubano, tá chegando época de eleição, né? Ano que vem nós temos eleições nacionais. Ah, né? mas o que vai ter de candidato que já tá aí há 8, 10 mandatos? Prometendo. Falando que vai conversar para diminuir o valor reduzir, do pedágio. inclusive já há alguns burburinhos. Conversa já vai tem, ter, mas já tem na até prática não vai mesmo resolver nada. deputados eleitos, tanto da base quanto da oposição, né? Situação e oposição. Não sei se há também esses termos para deputados que foram eleitos pelo município, não deveria ter, porém. Mas eles já estão falando. Investimentos para a SP-75, melhoria no tráfego da SP-75. Provavelmente, logo chega um dos grandes irmãos da cidade falando sobre o pedágio. Não, vamos reduzir o pedágio. Cara, mas essas conversas rolam toda santa eleição. Toda santa eleição. Tem candidato a deputado estadual, federal por Indaiatuba. Sempre tem conversa. Inclusive, Mas a solução mesmo nunca chega. Mas, inclusive, você mencionando isso, eu me recordei de uma conversa, não sei se você vai se recordar, que na última eleição para deputado, saiu, se não me falha a memória, o Hélio Ribeiro e teve mais um que saiu para deputado federal, se eu não me engano, o Pepo. Não me recordo, eu acho que ele nunca saiu deputado. Não, foi o Hélio Ribeiro e foi um outro... Sim, foi o Hélio Ribeiro e o Pepo mesmo. Eles saíram para deputado federal. E até então eu tinha na minha cabeça que eles estão saindo para deputado para ver quem tem o maior número de votos, para ver qual que vai ser a chance deles para 2024 para prefeito. Entendi. Até que no fim de 2024 eu descobri que não era essa a intenção, não era essa a estratégia política. Era sim ter mais tempo de televisão para puxar mais votos para o deputado estadual Rogério Nogueira. Então, para quem ainda alimenta a esperança de termos um deputado federal, além do Bruno Garém, né? Como teve um outro candidato a vereador no ano passado, ele falava assim, tem o doutor Custoso, né? Que foi o prefeito, e teve o Gaspar também, né? O Gasparzinho, né? Então, se o Gasparzinho conseguir converter a inelegibilidade dele, que até então ele não pode, talvez tenhamos aí Engraçado que uma espécie de cabo eleitoral, quando você né? fala isso na cara deles lá, eles mandam você estudar. Não fala assim. Calma aí, você tá muito ansioso. Quem falou que ele não vai ser candidato a deputado federal? Vamos aguardar. É assim que eles falam, vamos aguardar. Vamos aguardar. É sempre o vamos aguardar. Mas eu ainda tenho minhas fichas para apostar e falo que ele, por enquanto, na minha opinião, tá inelegível. Sim. Vai depender muito aí da justiça. Apesar que na justiça brasileira hoje não dá para se confiar tanto assim. Mas enfim, voltando aí pro orçamento de novo e deixando um pouco desse papo bastante. político, a gente vê que Indaiatuba é uma cidade estruturada, isso daí de fato. Porém, No parque ecológico, né? No parque ecológico. Não só no parque ecológico. Vamos falar em termos de segurança, vamos falar em termos de saúde, de qualidade de vida, vamos. É uma média alta em comparação aos municípios que estão ao redor? Pô, é claro que tá alta. Vai comparar a saúde de Indaiatuba com a saúde de Salto? Vai comparar a saúde de Indaiatuba com a saúde de Elias Fausto, de Montemor, de Capivari? É claro que tá melhor. É fato, isso daí é visivelmente claro que é melhor. Mas você já parou para pensar a qualidade do asfalto em Indaiatuba? Com um orçamento de 2,6 bilhões? Será que vai continuar a mesma coisa? Apesar que como é 2,6 bilhões para o ano 2026, que é um ano de eleição, Indaiatubano abriu a temporada de entrega de obras, né? Que, aliás, né, a gente viu bastante reforma em asfalto aqui em Indaiatuba nesses últimos meses, dentro desse ano, mas nas áreas centrais, principais avenidas. Francisco de Paula Leite recebeu recapeamento em 2 pontos lá importantíssimos. Sim. E não foi um recapeamento porco, não foi, tá? Não foi jogar pedra sobre pedra. Eles arrancaram o asfalto velho, passaram novo. Foi um bom trabalho. Teve uma parte lá que eu vi que, na verdade, por ter recebido recurso repasse estadual também, pelo amor de Deus, era óbvio que pelo menos um pouquinho não foi aquela, seria não foi aquela jogada de piche que eles fazem antes das eleições, né, pra ficar bonito, pra ganhar a só eleição. pra pintar o asfalto. Não, realmente foi um asfalto bem feito. E uma coisa que me impressionou, cara, faz, sei lá, 15, 20 anos, tem uma ponte que vai pro distrito, não aquela principal, a que vai pro Campestre Joia, e, cara, tinha um puta degrau desse tamanho. Toda vez que você passa com a caminhonete lá, bate o carro ali. Imagina quem tem carro mais popularzinho, né, com roda pequena. Cara, eu passei lá com o maior cuidado, eu falei, opa, cadê o buraco? Nivelaram o asfalto ali.
podiam trazer essa ética, esse respeito de nivelar o asfalto ali pra todas as ruas da Pra cidade. todas as ruas da cidade. Inclusive, se, Espero que esse bom senso não acabe no distrito. no início do mandato, no início já do mandato do Dr. Custoso, aliás, do Dr. Custódio, o nosso querido amiguinho dentista. Dentista, o dentinho. Mas enfim, no início do mandato dele, isso daí vai fazer um barulho. No início do mandato. É o nosso amiguinho. Mas no início. Eu sempre quis fazer isso. No início do mandato dele, ele pegou e começou, não, porque estamos arrumando os sarjetões aqui da Morada do Sol, que não sei o quê. Arrumou mesmo? Arrumou, de uma única rua. E eu acho que a equipe de mídias sociais da prefeitura é muito boa. Porque provavelmente eles foram e tiraram fotos de várias perspectivas do mesmo sarjetão para poder replicar sempre as mesmas publicações e falar que estava arrumando. Mas o único que eu vi foi um único sarjetão. No restante, você vai continuar rasgando pneu, você vai continuar Caindo de entrando moto? no buraco, caindo de moto. Apesar que o último acidente que teve, meus pêsames ao familiar lá do jovem que O jovem que faleceu caiu de essa moto essa semana, madrugada aí. foi uma fatalidade, infelizmente. Triste. Muito triste, não só para questão familiar, mas para a questão de educação de trânsito. A gente vê cada vez mais acidentes, cada vez mais são jovens que estão envolvidos nesses acidentes, talvez por falta de preparo, de uma boa educação realmente de Por isso que eu trânsito. pagava caro no seguro até meus 25 anos. Seguro do quê? De vida? De carro. Sim, mas porque aí eles você julgam que o jovem vai fazer mais loucura. Exatamente, e realmente pesa muito quando você vai contratar um seguro. Mas enfim, Uhum. vale aí para os vereadores repensar muito, até porque ainda não foi apresentado o plano plurianual. E dos 4 anos, 2022 até 2025, o orçamento previsto é de quase 23% para a saúde. Ou seja, um orçamento alto. Então, começar a ver com mais seriedade esses projetos novos que estão vindo, esse novo projeto que vai ser apresentado, ouvir de fato o cidadão, indaiatubano, principalmente aqueles que vê as primeiras impressões desses investimentos, que a gente de fato não sente na pele. Uhum. A gente vê muito recurso sendo destinado para um hospital privado e o hospital público mesmo, você vê que não tem tanto investimento. Falta profissional, falta muito profissional, isso daí em todas as áreas, Uhum. pelo que a gente pode acompanhar. Sim. Mas a saúde e a educação é o primeiro impactado. Inclusive, Falta profissional na área da saúde, mas o que eu já escutei, né, por causa dos meus clientes e tal, de que os salários na área da saúde aqui em Indaiatuba são desanimadores. Para enfermagem, no caso, que são as Entendi. pessoas que eu conversei. você fala para técnico de enfermagem, mas mesmo levando em consideração isso, a gente tira, por exemplo, a educação. Eu tive a oportunidade de conversar com o vereador Cebolinha, ele é líder de governo. Então, como eu sempre costumo dizer, ao propósito ao qual ele foi colocado, líder de governo, ele defende com unhas e dentes. E se ele não tem informação, ele procura informação para poder esclarecer qualquer dúvida que a gente tem. E ele falou, não, realmente, o concurso público barrado no ano passado, meio que jogou um balde de água fria muito grande. Então, atrasou todo o cronograma da prefeitura. Tanto que teve que fazer vários processos seletivos simplificados aí para a área da educação para poder suplementar essa falta de professores. Mas, enfim, vale ressaltar o planejamento. Houve uma falha muito grande da prefeitura, porque se tem lá a comprovação de que realmente houve fraude na licitação ou até mesmo na contratação dessa banca examinadora. Enfim, está prestes a ser anunciada a nova banca aí, que já praticamente definida. Não vou dar spoiler, porque ainda não tenho certeza. Uhum. Mas vale a pena, vereadores, senhores vereadores. Ouvir um pouco mais o cidadão que votou em você, que te colocou aí para poder representar e apresentar um plano plurianual aí, o novo PPA, apresentar propostas ao executivo que realmente irá impactar na vida do cidadão indaiatubano. E a gente até conversou um pouco mais cedo aqui, antes de iniciar a gravação, sobre faltar profissional em todas as áreas. Sim. Né? E, então, eu quero deixar um apelo, né, principalmente para os mais jovens, né, para que saiam como bons profissionais do mercado. Tem a FIEC. Que tem um Eu baita poderia- de um... eu tem um poderia baita falar- é um baita de um projeto. Eu poderia a FIEC. falar do Senai, mas é onde eu fui criado, né? Vamos falar. Mas vamos falar da FIEC, que é público, que é referência, que é algo que as gestões até agora em Indaiatuba fizeram muito bem feito. Que é a FIEC. Tá lá, usa, vai lá estudar, vai lá se informar, vai buscar uma profissão, tanto para o mercado de trabalho privado, tanto para o setor público. Quer trabalhar no setor público? Faça os cursos da FIEC, depois vai prestar um concurso, você vai ser um bom profissional. Tanto que A gente precisa tanto disso, que no mês de de bons maio, profissionais. Tanto que no mês de maio, ao que tudo indica, há alguns relatórios que já foram emitidos, que a FIEC foi responsável por firmar
bons contratos com as empresas que foram participantes da Feira das Indústrias em maio desse ano. E eu gosto de trazer exemplos sempre, repito, posso ser redundante nisso, mas amigos meus da época de escola que estudaram na FIEC e saíram para John Deere, para Toyota ou outras empresas mais locais mesmo, que seja, mas todos bem-sucedidos. Todos bem-sucedidos. A FIEC forma bons profissionais. Eu sou uma exceção, cara. Por quê? Sou formado técnico de segurança do trabalho pela FIEC, mas até agora a oportunidade até veio, mas como eu era muito novo, eu senti a pressão, cara. Cara, é que ninguém gosta Eu não era técnico de responsável nem segurança. pela minha vida, falaram assim, viu, se um cara cair de um prédio lá e não tiver bem documentado, você como técnico de segurança do trabalho, você você que responde pela responde. vida dele. Poxa vida, eu não respondo nem pela minha, vou responder pela dos outros. É, mas é verdade. Técnico de segurança do trabalho, eu acho que é o cara mais chato que tem, seja em obra, seja em indústria. Só que ele é o cara que ele mais está preocupado com a vida dos trabalhadores lá dentro. Mais do que os próprios Não, trabalhadores. mas aí é onde eu te falo, se eu não era preocupado nem com a minha, você acha que eu ia me preocupar? Eu sempre com a dos brinco que o técnico de segurança do trabalho é chato. Ele é chato mesmo. Mas ele quer ver se você tá de EPI, se você tá realmente com cinto de segurança travando na linha da vida e tal. Então, tem que ser chato. Tem que ser chato mesmo, técnico de segurança. Inclusive, no orçamento... Fecha o botãozinho aqui que eu tô vendo seu peito cabeludo aí. Perdão. Lindo. Ô, deixa eu falar O pessoal vai uma coisa começar aqui. a desconfiar Eu de fiquei mim. muito aí, ó. chateado porque na semana passada eu tava com essa mesma jaqueta e gravei praticamente o programa inteiro com essa alça aqui, ó, e vocês nem pra me dar um... Ah, eu nem tchum, mano. Eu também ando meio relaxadão também. Mas enfim, Pra quem não sabe, ó, eu tô de EPI aqui, ó, butinão. querendo ou não, as ocasiões de algo que... Eu saio do trabalho e venho a direto gente pra cá. fala, a gente fala, é um podcast que começou com um bom princípio, né, Sim. vamos se dizer. Somos amadores ainda, vamos nos profissionalizar, provavelmente, mas tudo é um processo. Então a gente tá bem amador aqui, é por isso que eu tô reclamando, e a gente não tem como fala, o maquiador, Não. o cara que toma conta do camarim. A gente Aqui nós vai na unha mesmo. na unha e dente ainda por cima. Voltando para essa questão do orçamento, a gente tira, por exemplo, as reclamações que houve lá no Parque do Buru. Sim. Que é muito importante mencionar, porque é uma coisa que o Teve pessoal bateu muito. muita reclamação, mas muita reclamação mesmo a respeito do Parque do Buru. Teve muita denúncia, teve na página Acontece, teve no Indaiatuba Maquiada, teve no Indaiatubanos, teve no Indaiatuba Não é Praia. Houve reclamações, parece que não foi ouvido, até que tivemos a reportagem da EPTV. Precisou vir na televisão. Eu acredito que a administração pública estava tão voltada e tão focada Nas festas. no Maio Musical, e se o Indaiatuba não despertar e dar uma cobrada mais forte ainda, mais incisiva na prefeitura, vai continuar tendo, porque agora tem as festas juninas, né? Por isso que eu falei aqui das festinhas, né? Que é aí que até o nosso prefeito ganhou apelidos nas redes sociais aí de Doutor Festinha. Doutor Porque ele tá em Festinha, todas as festas, mas Doutor Custoso. eu não vejo ele, e de verdade, senhor prefeito, eu não vejo o senhor aonde tem problemas pra resolver, mas nas festas o senhor tá em todas. Vamos. Então talvez a gente tenha que ver mais ou menos isso aí, né? O senhor tá realmente aonde é necessário. Não precisa deixar de ir na festa, mas onde tem problema, vai lá também pra resolver, né? A gente precisa disso aí. Da sua presença lá. Inclusive, eu quero fazer um convite para ele visitar os hospitais. Será que ele vai na OC? Mas visita mesmo e tenha coragem. Será que ele vai no dia? Se nem os vereadores estão fazendo isso daí. Ah, mas Você acha que tudo bem que o prefeito é a figura máxima no município, mas se nem os vereadores... Mas ele tem que dar o exemplo. Não, mas o executivo, a palavra já fala, o prefeito faz parte do executivo, ele executa. O legislativo que tem a responsabilidade de fiscalizar. E se houver também inversão de papéis, vira uma salada mista igual tá no cenário nacional. O único vereador que eu vejo em hospital, que é no Hospital Dia, é o Hélio Ribeiro. Mas Porque- ele Mas administra, né? Ele administra lá, mas se eu falar pra você que nem ele não teve visto mais lá, porque eu fui levar minha filha lá pra tomar vacina e tal, essas coisas, cadê o cara lá? Não tava mais lá. Mas geralmente você não encontra nem na Câmara, que é para encontrar os vereadores. Fica difícil, você tem que agendar para poder conversar com eles. Realmente fica difícil. O que eu quero dizer com isso você que não é indaiatubano, mas mora em Indaiatuba, não adianta, você já faz parte da cidade. E se você ainda não vota aqui, não decide a política aqui, você precisa tomar ciência disso. Para de querer ficar justificando todo ano de eleição, justificar aqui que o seu título está lá na sua cidade natal. E justificar lá na sua... Porque querendo ou não, acaba justificando a sua cidade natal. Porque o seu título está aqui em Indaiatuba. Vamos começar a inverter esse papel. Se você mora aqui em Indaiatuba, transfira o seu título, mude o seu título para o É município fácil, rápido, não é burocrático. através do aplicativo. Através do aplicativo. E vamos fazer Ou a no diferença. site, enfim. Vamos cobrar. Porque, a gente tá falando que nem do Parque do Buru. Quantas reclamações foram necessárias para chegar ao ponto de uma grande emissora da região metropolitana de Campinas vir fazer uma... Será que vai resolver? De fato resolver? Precisa dar toda essa exposição, né? Pra que
Talvez ainda faça alguma coisa, a gente não sabe. Por isso que eu quero convidar você que mora aí na região do Campo Bonito, do Parque Barnabé, do Smart City, que seja. Você que é jovem, que não tem interesse por política, mas tem uma facilidade muito grande nas redes sociais, começa a tirar foto mesmo, todo dia. Tira uma foto e marca lá, @Prefeitura de Indaiatuba, @Dr. Custoso, Não dá pra marcar isso. Dr. Custódio. Na prefeitura. Não, a prefeitura não dá pra marcar. Dá pra marcar sim. Ah, então eles bloquearam só eu. Só. Você não consegue... Mas é, cara. Eles bloquearam só eu de Só marcar, você. então. Você não, eu também. Ah, bloquearam você já. Porque é assim, pelo que eu pude perceber... Cadê a democracia? É a mesma empresa que administra 4 perfis na cidade. 4. Dr. Custódio, Gaspar, Rei e Prefeitura. É a mesma empresa. Sabe por quê? Os 4 perfis eu fui bloqueado. Eu não consigo ver. Ô, diretor, fazer um corte disso aqui, hein? Pode fazer um Faz corte um corte, merecido. porque eu não sabia disso. É Daí ele você que tá falando. É fato, cara. Eu não consigo ver atualização de status, não consigo pesquisar, dá como se não for um usuário inexistente. Eu já sou bloqueado pelo Gaspar. Eu já sou bloqueado pelos 4. Detalhe, eu nunca faltei respeito com o Gaspar. Eu simplesmente marquei ele em publicações e eu fui bloqueado. Se eu pegar meu Instagram e abrir, a conta dele não existe pra mim. Pra mim também não. Mas sabe por quê? Foi porque eu... Cadê a democracia? Não, mas você sabe por que que não, eu fui bloqueado? Eu vou falar aqui. Me desculpa, Dr. Custódio não. Gaspar. É tudo igual os Me caras. perdoe. Me perdoe. Mas você foi um fanfarrão, falar bem português, claro. Você saiu de prefeito, passou a faixa pro Dr. Custódio e continuou usando a caminhonete da prefeitura como se fosse sua. Não tinha como eu ver isso daí e não fazer uma denúncia. E eu não sei como que o Ministério Público ainda não revelou para o cidadão indaiatubano quanto a prefeitura gastou com manutenção da caminhonete, com combustível, as pernoites que ficou na sua casa. Ou seja, a caminhonete, você se apropriou da caminhonete. E ainda eu tive que ouvir de um vereador da base... Pensei que você falasse babão. Não, cibabão tem bastante. Ah, mas você tá procurando pernilongos. Poxa vida, eu queria um pernilongo branco daquele lá em casa, pô. Eu quero parar de andar de busão e Não, de... eu não queria, não. Eu fico com a minha S10, mas eu não pego o Bombaroque. Não, mas pra você. Mas eu ando a pé praticamente a cidade inteira. Eu queria uma caminhonete com ar-condicionado pro verão, sim. andar pra cima e pra baixo. Vai falar pra mim que se você tivesse condição de ter uma caminhonete que a prefeitura ia bancar toda a manutenção e combustível... E aí você a não ia gente querer. cai nessa, exatamente. Quem estava bancando essas manutenções? E qual o custo disso? O povo indaiatubano. Então, para uso Você particular. tá entendendo? Pra uso É particular. igual falamos na semana Que passada. Até antes de você trazer à tona isso, pra mim aquela caminhonete realmente era dele. Mas é lógico. Eu achava que era dele, de fato. Fez campanha pro Custódio, pra cima e pra baixo. Infelizmente, a oposição não consegue vídeos pra poder provar que ele utilizou da caminhonete pra poder fazer campanha. E querendo ou não, isso daí é abuso de poder econômico e político também. Mas enfim, páginas que foram viradas, porque ele devolveu a caminhonete. Obrigado, Danilão, que fez a denúncia ao Ministério Público e realmente foi devolvida a caminhonete. E dando continuidade. Os caras bloqueou. Me bloqueou porque eu fiz essa pequena denúncia. É simples, mas infelizmente os caras... Por que eu falo isso daí? Eu tô tão frustrado com a cidade, porque a cidade ela oferece realmente muita oportunidade. Muita oportunidade mesmo. Só que ao custo de um aluguel muito alto. E pasmem, agora tem até kitnet de luxo na cidade. Kitnet de luxo. Estão anunciando no Instagram kitnet de luxo. Não, depois de hoje que eu vi uma notícia de um carro capotando, não foi aqui em Indaiatuba, mas assim, caminhonete de luxo capota. Mano, era uma Fiat Strada. A gente tá partindo pra isso. A situação do brasileiro tá tão difícil que Strada é caminhonete de luxo e kitnet é luxo. O poder, querendo ou não, o poder aquisitivo do brasileiro diminuiu. Sim, no geral. E a gente conversou sobre isso hoje, né? Daí tem os grandes empreiteiros que vai lá pro Nordeste, vai pra essas regiões de pessoas que realmente são trabalhadoras. Indaiatuba, hoje eu falo pra você, Indaiatuba ela foi construída por paranaenses, por nordestinos, homens sérios de trabalho, de força de trabalho e de força de vontade, que conquistaram Não só em Indaiatuba, né? que conquistaram riqueza mesmo no braço. Acho que o estado de São Paulo todo Praticamente. se beneficia dessa maneira. Só que até hoje Indaiatuba ela fomenta uma especulação imobiliária, onde os grandes investidores, os empreiteiros, eles vão até lá no Nordeste, traz uma galera dessa, não, vamos lá pra Indaiatuba que você vai ter oportunidade, que não sei o quê. Daí vem o cara que tem a namoradinha dele lá no Nordeste, eu vou lá na frente, viu, meu amor? Vou preparar o terreno pra depois, uma hora de você vir junto comigo. É bem essa a expectativa Mas dele. isso não é de hoje, sabia? Não é de hoje. Mas o custo de vida hoje está muito mais alto. Sim, porque sim. antigamente o cara conseguia, com R$ 1.500, alugar uma casa com 3, 4 cômodos. Hoje ele aluga por R$ 1.400 uma kitnet aqui na A cidade. gente pode voltar muito atrás, na verdade,
Talvez não muito, eu tô falando de anos 2000, tinha terrenos de 30 mil reais na cidade. Certo. Que hoje são 200. 210 mil, parte da premissa de 140 Ah, mas o mil. salário subiu, mas não é proporcional. Mas O quê? enfim, O salário subiu. Cara, eu falo subiu, pra mas você. não é Por proporcional. que, que eu tô muito frustrado com essas coisas? Porque quando a gente pega a média salarial hoje em Indaiatuba, e não tô falando de quem tem qualificação no mercado, eu tô falando pros que têm maior número de vagas disponibilizadas no mercado. Atendente de supermercado, inclusive teve um feirão do trabalho e só tinha a empresa McDonald's, Burger King, os supermercados da cidade. Por quê? A média, a faixa salarial nessas profissões é de 1.900, 2.100. Aí você parte para Isso quando não é menos. Isso quando não é menos. Aí quando você vai ver o aluguel, R$ 1.500, uma kitnet. Aí você vai ver conta de energia, o mínimo, R$ 180. Pera lá, 1.500 com 180, 1.680. Água, 75, é o mínimo. Pera lá, você já está consumindo praticamente todo o seu salário para tentar se manter. Mas aí eu quero entrar numa questão legal, rebatendo isso, que é o seguinte. Pessoal, não fiquem se apegando a profissões, desculpa, mas simples. É operador de caixa, é repositor Sim. de supermercado. Não fiquem se apegando a isso. Vamos voltar a falar da FIEC. Tem FIEC, tem Senai, tem outras escolas técnicas. Você tá vendo como Sabe por que eu puxa quero o chegar outro? nesse ponto? Sim, uma coisa sempre puxa a outra, mas eu quero chegar nesse ponto por quê? Acho que a gente até falou no último podcast sobre caixas de autoatendimento. Um mercado que eu sempre vou é o Super Bowl. A loja 1 na Kennedy já ampliou a quantidade de caixas de autoatendimento. Eram 4, agora são 8. Certo. Lá na loja 3, acho que tem 20 caixas de autoatendimento. Mas por que tá forçando essa tecnologia? Cara, eu acho que um pouco é comodidade, baixar custos de operação E falta de mão de e obra. a falta de mão de obra. Mas são várias coisas que levam até essa finalidade, Certo. né? De aumentar a tecnologia. Só que esse é um caminho sem volta. A tecnologia está aumentando, está sendo mais bem aplicada. Tem profissões que realmente vão acabar surgindo. Perfeito. Pessoal, não deixem de estudar e se formar. Ah, você não vai ter mais operador de caixa? Beleza. Seja o cara que desenvolve ou que faz a manutenção do caixa de autoatendimento. As profissões só estão sendo realocadas. Mas você tá vendo que um E assunto... os salários são maiores. Mas você quer, Ah, quer não, que um eu te assunto fale uma leva ao coisa? outro. Você tá vendo como um assunto municipal, um assunto regional, ele tem uma amplitude nacional muito maior? Nacional até internacional. Se não ficar aqui, nós vai precisar de 2 horas de Por podcast. que, que eu tô te falando? Mas por que, que eu tô te falando isso daí? O diretor tá bravo. Quando você fala assim, ah não, vamos, você que tá como operador de caixa, vamos estudar na FIEC, que não sei o que, tarará. Mas concorda comigo? Eu sou da seguinte opinião. Escala 6x1 hoje. Eu não sou a favor. De verdade, eu não sou a favor. Deu dignidade para muita pessoa no passado? Deu muita dignidade. Mas hoje a gente vive num mundo, e aqui eu não estou querendo passar pano para as propostas da Erika Hilton, daquelas redução de escala de jornada de trabalho e tal. Mas há um sacrifício mental muito grande para uma pessoa que ela precisa acordar às 6 da manhã para entrar num supermercado às 8 da manhã, para sair às 6 da tarde, para enfrentar a escola, para sair às 11 da escola e ter que dormir. E detalhe, ela trabalha de segunda a segunda praticamente. E hoje, infelizmente, eu até comentei com você isso daí, o brasileiro, isso daqui eu falo de modo geral, está com um nível de futilidade muito grande. Onde um vídeo de uma influencer se separando por conivência jurídica, por preservação de patrimônio, não, vamos separar, Divorciar. se divorciar, para proteção patrimonial, teve muito mais engajamento nas redes sociais do que um conteúdo político que realmente vai impactar a vida dela. Porque você quer que eu te falo? Se um artista se separar ou não se separar, não vai mudar porra nenhuma da sua vida. E aqui é um desabafo. Agora, um conteúdo como esse, que realmente vai impactar, vai gerar mudança, tem muito mais dificuldade para poder ter engajamento nas redes sociais. Porque o nível de futilidade no Brasil, tá? Não é só em Indaiatuba, não. É no Brasil. É tão grande que políticos que não apresentam mais merda nenhuma conseguem se perpetuar no poder, enquanto tem um monte que está querendo mostrar serviço, trazer mudança, impactar de verdade a sua vida. E eles estão ali, lá, mais um. Tá vendo? É mais um que só sabe criticar, não apresenta nada de novo. Como o infeliz de um cibabão que a gente vai apresentar algo de novo quando toda a máquina pública está na mão de quem faz festinha com o seu dinheiro? Porque enquanto a gente vê nas ruas pessoas saindo na mão, porque está dependente do crack, da cocaína, está ali entorpecido, saindo na mão no meio das ruas, enquanto as secretarias, que é responsável por fazer um serviço de qualidade para tirar elas das ruas, está preocupada em fazer festinha junina.
fazer um quentãozinho, fazer um chá de milho, um chá de amendoim. Você tá entendendo? Eu sei que parece ser muito óbvio, é muito óbvio. Poxa, é tão simples mudar a política. É simples, mas não depende só de um. Depende de toda uma comunidade. Daí você vê o mesmo grupo político se perpetuando por 30 anos no poder, sempre com as mesmas promessas, sempre com as mesmas promessas. Passa ano, entra ano, não, esse ano não deu, mas ano que vem vai dar certo, vota em mim, e o bobão vai lá. O Silvio Santos já falava que o maior produto dele era vender esperança, né? E o brasileiro gosta de viver de esperança. De esperança. E de vai melhorar, de vai verdade. acontecer, vai ser bom, mas nunca chega esse dia. De esperança e de futilidade. De esperança e de futilidade. É por isso que eu falo, tem projetos bons, bons projetos, importantes projetos sendo apresentados, inclusive tem o do Danilo sobre câmeras em sala de aula. É claro que provavelmente ele viu alguma coisinha ou outra, a prefeitura já estava prestes a firmar um contrato que a gente já falou aqui, de 44 milhões, e ele, em questão de ordem, questionou o presidente da Câmara para que fosse apresentado. Pô, já passou os 10 dias lá do que pede o regimento interno, e não foi apresentado o projeto, vocês vão segurar mesmo? O que está acontecendo? Daquele jeitão lá do nosso presidente. Eu como médico, eu preciso de que você apresente os seus questionamentos para o meu jurídico. O que tem a ver, doutor Túlio? O senhor, como médico, tem que representar primeiro ali dentro. Você foi eleito. A verdade é que ele se perdeu na resposta. Ele nem sabia o que falar. Ele se confunde várias vezes. Ele demonstra nitidamente que ele não tem capacidade nenhuma para representar o coletivo. Nem técnica e nem... E este é o maior problema que eu sempre costumo falar aqui. A oposição precisa acordar. E eu estou falando não da oposição lá dentro da Câmara. Da oposição, ela tem que fazer a oposição lá. Os vereadores que são de oposição política. Agora, a oposição que quer se levantar na cidade para estabelecer um grupo que realmente represente o povo, porque quem está ali não está representando o povo, isso daí eu falo, não porque, nossa, William, o que está acontecendo com você? Você está virando a casaca? Você está sendo de esquerda? Eu falei, não, estou sendo realista. Sim. Se você vê a composição da Câmara hoje, você não vê representatividade lá dentro. Nós temos uma das maiores comunidades nordestinas aqui no município de Indaiatuba. E os nordestinos não têm um representante nordestino lá dentro. Isso daqui vocês podem até falar para mim assim, isso daí é muito pensamento de esquerda. Não, não é. É porque geralmente o nordestino que vem para cá, para Indaiatuba, geralmente é o cara que não está tão alfabetizado. Ele possui dinheiro, só que ele não é representado lá dentro. Porque ele mora lá na Morada do Sol, porque ele mora lá no Campo Bonito, porque ele mora nos bairros mais afastados do centro. Você não vê mais um homem negro sendo representado lá dentro. Porque, querendo ou não, se fosse um homem negro na prefeitura, como prefeito, provavelmente ele já estaria caçado. Mas é culpa de quem que não tem esses representantes lá dentro? Justamente do povo que eu estou falando para você. Você precisa acordar, Indaiatuba. Você precisa acordar porque estão fazendo farra com o seu dinheiro e você não está sendo representado. Você até acha que está sendo representado, mas você não está sendo representado. Você está entendendo? Então, por isso que eu falo para você, no passado, quando o PT era forte aqui em Indaiatuba, quando era forte, você pode até fazer o sinal da cruz, mas era quando tinha uma esquerda forte aqui em Indaiatuba, que nós tínhamos os maiores embates políticos em Câmara Municipal. Então, é por isso que eu te falo hoje, para encerrar aqui. Hoje você não tem esquerda e direita dentro da Câmara de Não tem, e não tem oposição em situação, todo mundo defendendo o seu. Junto. Mas, enfim, quero de novo aqui ressaltar, se você não é de Indaiatuba, mas mora em Indaiatuba, transfira o seu título, ainda dá tempo. Se você é de esquerda, é de direita, se inscreva, indica, compartilha, mude seu título, vai para a sessão. Acontece num dia muito chato, que é segunda-feira, 17h30. Eu já não fui essa semana, não deu. Mas faça de tudo para ir. E venha impactar de verdade as decisões políticas do município. Porque quem está lá, você pode ver a composição, só tem um que eu falo que está lá dentro, que é o Índio da 12. Mas é claro, é só o nome, é o apelido dele. O Índio, ele não está ali para representar índio. Mas é um dos caras que geralmente apresenta propostas boas. Inclusive teve a proposta sobre saúde dele, que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo episódio. Mas o que eu tinha para esclarecer era isso. Indaiatuba precisa de representatividade, de fato, de quem tem menos renda salarial. Não, estou aqui para representar quem tem menos renda. Estou aqui para brigar com o governo federal para trazer investimentos para o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para o pobre mesmo. Não ficar compartilhando os dados sem autorização para essas grandes empreiteiras ficar enchendo o saco, empurrando financiamento com taxas de juros altíssimas. Então, Indaiatuba, acorda, se desperta.
aqui eu quero pedir para você, siga o perfil do @porquepolítica, se inscreva aqui no canal Porquê Política, me siga também, o JB William, ou William Barbosa, se você digitar lá você vai me encontrar, me siga também no Instagram. @Lohan Zanardo. Aqui eu quero agradecer você que ficou até o final. Peço de novo, curte, compartilha com a vovó, com a mamãe, com a titia, O sogro, com a sogra, o inimigo. até com a víbora da tua ex. Ô, Mas louco! compartilha. Luan, obrigado, cara. Valeu.